Olá, doutores e doutoras, meu nome é Gilberto Melo, eu sou advogado e vou conduzir hoje aqui no podcast da OAB Cascavel Paraná uma conversa com a Comissão de Métodos Adequados para Tratamento e Resolução de Conflitos de Cascavel. Oi, Mário, presente, espero que tenha falado correto dessa vez, eu quase sempre me confundo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gilberto, foi perfeito. É exatamente ótimo. Isso que a gente faz. Essa comissão estuda métodos adequados para tratar conflitos e também para solucionar, resolver. Porque nem sempre nós conseguimos resolver todos os conflitos, mas com todas as ferramentas que nós temos, nós conseguimos dar um tratamento muito mais humanizado para que esses conflitos, se necessário for, sejam solucionados pelo judiciário. Ótimo. A gente está aqui com a especialista em direito sistêmico, a doutora Alessandra Volkmann. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, doutor. A gente também está com o doutor Fernando Duarte, que vai falar com a gente hoje um pouquinho sobre justiça restaurativa. Tudo bom, doutor? Boa tarde, Gilberto, tudo bem? A doutora Ana, que também vai falar sobre direito sistêmico, né, doutora? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Tudo bem, boa tarde, tudo bem. E a doutora Marion Salvati, que vai falar sobre práticas colaborativas. Boa tarde, uma alegria. Boa tarde a todos. Estamos compartilhando um pouquinho aí do nosso conhecimento. Que ótimo, fico muito feliz. Tenho por essa comissão, faço parte dela também, né, um carinho especial. E espero que a gente possa tirar hoje daqui o melhor resultado para todos nós e para os colegas que vão assistir a gente dentro da comunidade do direito e fora da comunidade do direito também. Vou começar com a fala da nossa presidente, né, que já fez uma pequena introdução sobre a nossa comissão, e gostaria de saber de você um pouco sobre... Nós já tivemos uma outra fala com outros colegas que falaram sobre outros temas, né? Então, sobre os temas que nós vamos trabalhar aqui, que são as práticas colaborativas, o direito sistêmico, a justiça restaurativa, qual que é a pincelada inicial que você gostaria de dar para a gente? O que isso está contribuindo com o direito? Essas práticas hoje contribuem com o direito individualmente, de uma perspectiva um pouco mais geral? Na verdade, Gilberto, quando a gente fala de uma comissão multitemática como é a nossa, a gente possibilita, é muito interessante que a OAB, essa casa, tenha aberto espaço para que a gente trabalhasse todas essas alternativas, porque essa comissão traz para os advogados novas possibilidades. Os advogados precisam entender que hoje o judiciário não é a única porta que eles têm para bater para resolver um problema. Na verdade, é muito importante que os advogados tenham contato com outros métodos de solução de conflitos, além do processo judicial, né? A gente, nas conversas de comissão, a gente sempre acaba falando, você sabe, porque você faz parte da nossa comissão. Sou conciliador. E ativamente, né? E a gente sempre termina falando o quanto a gente sente pela falha, o quanto a gente sofre pela falha do currículo acadêmico mesmo, por não inserir e não dar a importância a essas matérias que elas têm no dia a dia e na prática jurídica, né? Porque os advogados, eles são formados para resolver conflitos, eles não são formados para cuidar de processos. E quando a academia der essa devida intenção, a gente vai ter um mundo jurídico, sabe, muito mais satisfatório. Nós vamos ter soluções de mais qualidade e, claro, profissionais mais felizes e com uma qualidade de vida maior. É importante também a gente frisar que a advocacia é a atividade que mais adoece o profissional, né? Eu estava vendo uma pesquisa ontem, eu não vou lembrar da fonte, mas era uma reportagem que saiu ontem, falando sobre as mazelas de saúde ocasionadas aos profissionais do direito. Na verdade, não só os advogados, mas também os consultores jurídicos, os juízes, os promotores, os servidores públicos. E por quê? A comunidade ligada ao direito. A comunidade, todos os atores jurídicos. E por que isso? Porque a gente se sobrecarrega. A gente não aprendeu a lidar com conflito, que é uma coisa natural em qualquer civilização, né, que é uma coisa natural e necessária para o andamento das sociedades, para o aprimoramento de toda a comunidade. A gente não aprendeu a lidar com isso da forma natural como ela deve ser lidada. E a justiça restaurativa traz isso. As práticas colaborativas trazem uma forma diferente também, mais humanizada, um pouco mais requintada,
sabe, um pouco mais sofisticada de lidar com questões familiares. Foi um método desenvolvido especificamente para questões familiares e hoje já está sendo estendido para as questões empresariais, tá? O direito sistêmico vê o conflito de uma forma muito natural e consegue trabalhar no judiciário como um braço do judiciário que vê além das questões jurídicas. Na verdade, todas as matérias estudadas pela nossa comissão, elas têm um foco na pacificação social. Além das questões jurídicas, olhar para as questões sociológicas, olhar para as questões pessoais, para as questões sistêmicas. E quando eu falo assim, questões sistêmicas, não ligadas direto ao direito sistêmico, mas ligadas ao sistema universal que une todas as pessoas, as questões políticas, as questões regionais, geográficas, econômicas, questões de gênero. Então, são possibilidades de trabalhar todas as espécies de conflitos, fora do processo judicializado, em procedimentos mais humanizados, mais personalizados e mais adequados. Me parece que fica muito próximo de você identificar qual é a doença e aplicar à doença o tratamento mais correto. E a gente tem uma série de ferramentas aí nesse espectro que deveriam auxiliar ainda mais nessa pacificação da sociedade. Quando a gente lê direito penal, pacificação da sociedade a partir da pena, né, dos delitos e das penas e pacificação social, a partir do castigo, a gente esquece de tratar a doença que está em cada um de nós, né? E assim sendo, eu vou começar conversando com a Alessandra sobre um tema que eu conheço muito pouco, a gente teve mais próximo, né? Até tem material leitor emprestado que eu estou para devolver. Mas eu gostaria... Nós já estivemos juntos em palestras suas, onde a gente falou sobre comunicação não violenta e sobre direito sistêmico. Como é que você enxerga o direito sistêmico trabalhando e processando o espaço do direito, né, para tratar as pessoas? Usando esse espaço para tratar as pessoas, a partir dessa identificação, né, da necessidade individual. Então, o direito sistêmico, ele tem como base, né, as constelações do Bert Hellinger, mas hoje nós podemos falar em pensamento sistêmico. Que quando eu tenho este pensamento, esta postura sistêmica diante daquela situação, daquele conflito, né, e muitas vezes eu digo delito. Quando eu uso a palavra sistêmica, para que as pessoas nos entendam, a etimologia dela é usada em que sentido aqui? Eu olho para você como um todo. Eu sei que você é uma pessoa que traz com você todas as histórias também dos teus antepassados, né? Porque se eu falo dentro do meu... Qual que é o meu primeiro sistema? Meu primeiro sistema é o sistema familiar. Mas eu faço parte de inúmeros sistemas. Tem uma pesquisadora argentina que diz que nós fazemos parte de até 20 sistemas. Então, eu tenho o meu sistema, né, familiar, eu tenho o meu sistema do trabalho, eu tenho o meu sistema de amizades, eu tenho o sistema político, eu tenho o sistema religioso, eu tenho todos esses sistemas que influenciam como eu sou. Né? Dependendo aonde eu estou, eu pertenço àquele sistema ou não pertenço. Eu brinco sempre. Eu, enquanto advogada, se eu for fazer uma audiência, for bem bonitinha, de salto alto, de roupinha bonitinha de advogado, eu pertenço ao sistema. Mas, se eu for fazer uma audiência com brinco de pena assim, cheio de badulaque, todo mundo vai me olhar e vai dizer, esse advogado, sei não, já não vou ter credibilidade, já não vou pertencer àquele sistema. Então, o ser humano, ele pertence a vários sistemas. E eu estou identificado com cada um, né? Em algum momento eu estou identificado nesse sistema. Então, quando eu falo de pensamento sistêmico, de direito sistêmico, né? Então, quem quiser saber mais, aqui não é o momento da gente falar sobre, né, a origem dele, mas a origem da palavra é isso. O sistêmico é olhar para você como um todo, fazendo parte do sistema no qual você está inserido. Chega alguém para mim e diz assim, doutora, eu preciso fazer uma ação de cobrança. Tenho dívida, todo mundo me deve. Tá, ok. Isso, né, eu posso olhar para ele
como fazendo parte do sistema familiar dele. Da onde que vem todas essas dívidas? Da onde que vem toda essa história? Né? Será que isso está relacionado? Como era lá atrás? Como era com os teus pais? Da onde que vem isso? Pode chegar alguém e dizer para mim, ai, doutora, eu não sei o que acontece, eu trato meus funcionários tudo bem e tal, e eu sempre faço tudo o que eles querem, tenho um ambiente excelente de trabalho, mas os funcionários entram com uma ação na justiça. Toda vez sai. Por quê? Porque aí, dentro do meu sistema, lá na empresa que eu estou trabalhando, eu inverto a ordem, eu saio do meu lugar de patrão e funcionário e entro no papel de pai e filho. Né? Então, eu tenho vários sistemas que ocasionam aquela lide. Né? O que está acontecendo por trás disso? E quando muito mais profundo, né? Muito mais profundo. E quando você traz este pensamento sistêmico, essa visão sistêmica, né, que eu trago como base a lei do pertencimento, da ordem e do equilíbrio entre o dar e o receber, quando eu olho para isso com clareza, e a pessoa que está, né, que trouxe essa situação, também entende de onde que vem aquele conflito, então eu posso resolver. A hora que né, porque o pensamento sistêmico, o direito sistêmico, ele é uma expansão de consciência. Então, quando eu consigo entender o porquê daquela atitude, porquê daquela situação, eu consigo mudar o meu comportamento. E a partir daí, fazer diferente. E muitas vezes não se faz necessário nem adentrar com uma ação na justiça. Então, se eu pudesse fazer uma... Não sei se o termo resumo, não é isso, mas uma definição. O direito sistêmico está para o sistema judiciário. De que forma? O que o sistema judiciário enxerga no direito sistêmico? O direito sistêmico está para o sistema judiciário quando eu, operador do direito, advogado, promotor, juiz, olho para o outro, para a pessoa que está ali com aquela lida, com aquela situação, e enxergo ele como uma pessoa integral. Essa situação que ele me trouxe tem uma raiz mais profunda. Então, quando eu, operador do direito, olho para esta pessoa daquela forma e que posso trazer esta consciência sistêmica, né, à tona, e a pessoa entende isso, ela pode mudar a sua atitude. Mudando a sua atitude, eu não tenho reincidência, está resolvido o problema. Acabou-se. Né? Muitas vezes o processo não precisa mais nem seguir. É um sistema mais de cura do que de resolução de conflito a partir de um eventual castigo. Né? E eu, enquanto operador do direito, enquanto advogado, também, quando o cliente vem para mim e que eu olho para ele, sem me envolver nas dores dele, né? Porque a gente, como advogado, faz o quê? Não, me dá aqui esse processo. Não, realmente você... Nossa senhora, você coitado, você foi injustiçado, você não sei o quê. Pego aquelas dores dos meus clientes, tudo, trago para mim. E deixo que eu vou na luta. O que eu faço? Eu enfraqueço meu cliente, eu adoeço, né? Porque aí eu acabo tendo um filho, acabo trazendo para mim essa situação, eu já tenho meus problemas. Se eu for me envolver com o problema de cada um dos meus clientes, aí estou ferrado. Acaba interferindo, entrando em um sistema que não é o seu. Entrando num sistema que não é o meu. E tirando a autonomia e a autodeterminação do cliente. Exatamente. E eu deixando por muitas vezes... o meu cliente fraco. Muitas vezes, em muitos anos que eu advoguei, eu fiz essa absorção de maneira tão equivocada e me sobrecarreguei. E o duro é a gente imaginar que quando a gente faz isso, a gente está fazendo o bem para o cliente, né? Sim, é cheio de boa intenção, é cheio de boa intenção. Não é esses comportamentos viciosos que aqui a gente está colocando nessa mesa como um vício de atuação dos advogados, eles não são vícios de má intenção. Todos na boa consciência. São todos de boa consciência. Olha, o pensamento sistêmico, as práticas colaborativas, a justiça restaurativa está para o direito como a teoria da evolução de Darwin está para a biologia. A teoria da evolução. As espécies precisam se adaptar para que consigam viver em um ambiente mais ecológico, mais saudável, né? Nós, advogados, nós, atores do mundo jurídico, precisamos nos adaptar. É a evolução da espécie, a gente precisa evoluir. A gente, do jeito que está, não dá. Porque essa formação da escola bélica, da qual a gente advém,
ela não tem que existir mais. Não Nós tem já mais temos, espaço nesse mundo esse é o para nosso ela. moto. Exatamente, A não nossa tem espaço comissão está pro mostrando mundo. isso há anos, né? Exatamente. Eu tenho muito orgulho de ter começado e assim, visto que depois, vindo para as práticas colaborativas, que é talvez o método menos conhecido entre nós, a justiça restaurativa, as práticas, e a gente adequar isso à nossa própria vida, né? No dia a dia, Sim. não apenas nos casos com os clientes. Isso é maravilhoso, porque essa escola, ela já está desatualizada. Já. Pois é. A gente precisa se reformular, Depois né? a gente vai falar enquanto mais profissionais. com a Ana sobre esse direito sistêmico. Ana, você. Vou passar, vou conversar com o Fernando. O Fernando ele vai falar pra gente de uma novidade na época para mim. Nós não fizemos curso juntos, né? Não, mas nós tivemos... eu não me formei em justiça restaurativa, é o que faltou um pouco mais. Justiça restaurativa não, eu fiz conciliação na época. Mas... De mediador você fala? É. Não fizemos de mediador juntos. Então, quando eu cheguei no fórum, né, eu descobri para fazer o curso de conciliador há 1900 em Guaraná com Folha, eu descobri um espaço que era da justiça restaurativa. E apareceu, nós fizemos os primeiros círculos de justiça restaurativa ali dentro do curso, e eu tive uma impressão muito boa, né? Contudo, eu não sei o que é justiça restaurativa. As pessoas, em geral, quando se fala em justiça restaurativa, ela tem uma ideia, ela tem uma percepção. Então, é um método multidisciplinar, né, que utiliza uma série de outros profissionais para o além do direito, né, que atende jovens ou não em situação de risco, ou infração, enfim. Mas eu vou te perguntar do mais fundo poço da humildade possível, se é que eu tenho algum. Você pode dar um conceito melhor do que de fato é a justiça restaurativa? Como é que ela alcança a sociedade? Como é que as pessoas podem fazer uso dela? E como é que isso atinge a gente de uma forma mais objetiva? Eu diria assim, que a justiça restaurativa ela acaba trazendo para as pessoas, os atores daquela situação que está sendo analisada, ela acaba fazendo uma situação que a gente comenta muito, que é a troca de lente. Nada mais é que pegar aquela situação e aquele fato que aconteceu e demonstrar para os envolvidos, um exemplo, se eu tiver uma situação com 3 pessoas, demonstrar para a primeira pessoa que está às vezes reclamando ou interagindo ali, e tentar demonstrar para ela que a outra pessoa viu a mesma situação de uma forma diferente. Ou seja, de 3 envolvidos, um começa a entender por que o outro viu aquilo, então acaba entendendo o porquê que gerou aquele conflito. Então, quando eu consigo perceber, por exemplo, que por que a Marion agiu daquela maneira comigo e por que eu agi de tal forma com a Mari, eu consigo perceber que nem sempre eu estou com a razão. E daí nós utilizamos também ali na justiça restaurativa o objeto da fala. Que muitas vezes, Gilberto, e aí a Marion usou bem ali o exemplo que nós temos de uma escola mais combativa. Então a gente aprende a fazer umas petições, o seu direito, mas normalmente a gente está sempre lembrando do direito do nosso cliente. A gente esquece que está em conflito com um direito. E a justiça restaurativa traz um pouco mais para diálogo, principalmente ali no ambiente familiar, que é a troca de lentes. Eu acho que eu estou com a razão, mas quando a Marion, quando eu paro e escuto por que a Marion agiu daquele jeito comigo, eu começo a enxergar o mesmo fato que eu achei que eu estava com a razão, mas daí eu olho e falo, eu posso até não dar a razão para a Marion, mas aí pelo menos eu faço uma análise no meu interior. E eu também aprendo que não é só eu que falo. Ela tem o direito de voz, a Mari tem o direito de voz, todos ali os participantes. E uma coisa muito interessante que eu acredito que tem na justiça restaurativa, assim como na conciliação e mediação, que é a situação de quem participa tem aquele ato voluntário. A partir do momento que, por alguma situação, eu entender que estiver participando e eu entender que eu não estou bem, não me satisfaz aquela situação e eu quero interromper, eu comunico à pessoa que está gerenciando, administrando ali a justiça restaurativa. Naquele momento eu tenho um diálogo aberto com ela, explico qual é o motivo que eu não quero mais participar e é respeitar essa minha vontade. Então, assim, eu acredito que a justiça restaurativa é uma nova ferramenta, como a Mari comentou agora há pouco, essa nossa
comissão ela é bem multidisciplinar, traz várias situações, várias realidades para solucionar alguns conflitos, principalmente no ambiente familiar, no ambiente de vizinhos. Hoje em dia está um pouco mais dinâmico. A Mari, às vezes, tem alguns exemplos mais práticos para nos trazer. Eu estou um pouco afastado da justiça restaurativa e peço ajuda aqui para a nossa amiga Mari para dar uma complementar nessa fala. Fica uma pergunta que acho que talvez seja uma pergunta dos outros colegas advogados, né? Em que momento eu vou usar a justiça restaurativa? Eu, como advogado, estou numa situação lá com o meu cliente e digo, olha, eu acho que pode ser uma boa justiça restaurativa. É só pedir para o juiz? Juiz, eu quero a intervenção da justiça restaurativa? Eu posso dar um exemplo, que eu tenho um caso bem peculiar, onde tentamos fazer um acordo na vara de família, foi uma audiência de mediação, e as partes chegaram com muito pouca explicação até pelo mediador, que haveria essa possibilidade, mas eu já havia adiantado à minha cliente que teria essa condição de ir para a justiça restaurativa, e eles chegaram ao consenso na audiência de mediação que poderiam se submeter à justiça restaurativa, aos círculos de paz, né, que chamam. Então, eles já fizeram o primeiro círculo. É um casal que tem, assim, extrema dificuldade de diálogo, extrema dificuldade, e isso afeta a criança de 4 anos, então é uma situação muito dolorida, e eles se abriram a essa modalidade, está sendo um sucesso. Então, na própria audiência de mediação, foi feita a oferta em rasa pela mediadora, mas eu já havia explicado e eles aderiram. E o processo continua agora, foi para a justiça restaurativa, eles abrem, né, conclusão, e eles marcam as sessões, e eu estou acompanhando. Eu, como conciliador, indiquei várias vezes, né? Mas, acho que é bem eficaz. Mas nós que somos já desse ambiente, para a gente não fica tão difícil. Mas para o advogado que é leigo nesse nosso campo, talvez nesse espaço, né, que nunca utilizou, ou que ainda está amarrado aos grilhões da luta e da guerra e da briga, né, em que momento será que vai ser a virada de chave para ele entender o cliente dele? Na verdade, eu vou voltar naquela fala do início. O advogado tem que entender que ele é um solucionador, que ele foi contratado pelo cliente para solucionar uma questão, e ele vai entender, procurar conhecer todas as ferramentas disponíveis e aceitas juridicamente para ele resolver essa solução, que não é só o processo judicial. Na verdade, o processo judicial é a última via a ser buscada por um advogado hoje. A gente sabe disso. Mais condições, aí sim. Quando a mediação não der certo, quando as práticas colaborativas não conseguirem, quando a justiça restaurativa não der conta, quando o pensamento sistêmico não conseguir, solucionar a questão por inteiro, quando dentro do seu escritório você, enquanto advogado, não conseguir, quando procurando uma câmara privada você não conseguir, aí sim você, advogado, busca o judiciário. Porque a partir do momento que a gente faz uso de todo esse caminho de solução que nós temos, muita coisa vai sendo resolvida, e resolvida de uma forma muito mais eficaz. E se a gente deixar para o judiciário, para ele resolver só o que nada der conta, nós vamos ter um judiciário maravilhoso. Eu vou dar um dado aqui que arrepia até os cabelos do pé. A cada 5 segundos, uma nova ação é protocolada no judiciário brasileiro. Isso é humanamente impossível. O judiciário brasileiro, se você for procurar a justiça em números, é um dos judiciários que mais entrega soluções no mundo. É o judiciário mais ativo. Porém, nós temos uma população que se acostumou a delegar tudo para o judiciário e não resolve mais as questões básicas da vida. A gente tem casais que até ontem estavam casados, hoje rompem o vínculo matrimonial, sabem o quanto ganham, sabem da necessidade dos filhos, sabem das necessidades do casal e determinam que o juiz
ali o quanto o pai vai pagar, sabem da rotina de trabalho de cada um e querem que o juiz determine quem vai ficar com o filho, quando, que dia, que horário. Mas isso é se eximir da autorresponsabilidade. Exatamente, Você é uma também vai questão falar um pouco cultural. sobre isso. Cultural, né? Autorresponsabilidade, né? E isso tudo, essa autorresponsabilidade, ela é trazida para as partes nas práticas. A Ana protagonismo. a Ana fez um curso intensivo esse ano de justiça restaurativa aplicada em questões escolares, onde ensina, quando a gente fala questões escolares, desde a pré-escola até a academia, para que os estudantes tenham essa consciência de resolução de conflitos desde o início, desde o básico, sabe? Para que eles sejam também submetidos a essas práticas e a comunicação não violenta, né, Ana? Sim. Na verdade, agora, a gente está desbravando ainda é um movimento que não é tão antigo assim, se a gente for colocar. A nossa própria Constituição acabou de completar 35 anos. Então, assim, essas práticas até que elas vieram rápido para o Brasil. O Brasil conseguiu colocar isso justamente porque a gente tem... A visão que nós temos de um judiciário lento, na verdade, ele é um judiciário sobrecarregado. E ele é sobrecarregado por quê? Então, a gente tem que voltar lá na autorresponsabilidade. Porque as pessoas realmente não querem resolver. Elas sabem que se levar ali, empurrar um pouquinho no judiciário, ela vai demorar para resolver e aí ela vai resolvendo outras coisas. E elas estão optando pelo judiciário não porque ele é uma última forma, e sim porque eles estão vendo uma forma de protelar, muitas vezes, problemas. Não entrar em contato com aquilo que às vezes é uma dor, às vezes é que você não quer encarar, porque Sim. você não quer mexer. Terapia é um ato de coragem, tá? Quem foge da terapia, quem não consegue ir para terapia, é porque a pessoa já está tendo problema. Porque eu falo, na terapia, você vai abraçar a tua sombra. Você não vai abraçar o teu lado bom. O teu lado bom ele já está ali, né? E quando a gente usa esses processos, é importante falar que tanto a JR quanto o direito sistêmico surgiram de juízes. São movimentos que começaram dentro do judiciário. Nós, enquanto advogados, abraçamos essas causas e começamos a lutar junto. Mas nós não fomos os formadores disso. Foi justamente porque nós fazemos parte, mas nós não fazemos parte do poder judiciário, né? A nossa casa é essa aqui. Eu sempre falo, gente, precisamos lembrar que a nossa casa é a OAB e que nós somos auxiliares no processo, somos indispensáveis, sim, mas podemos adotar outras práticas. Isso não significa que o seu cliente, quando chegar lá na sala, você vai constelar o cliente. Não é isso. Isso até é proibido, tá? Até porque é uma postura, né? No direito sistêmico, usar as técnicas da constelação. Exatamente. Tem outras técnicas. Isso inclusive, com o Dr. Sami, mas... por exemplo, um psicólogo, se ele é constelador e psicólogo, ele não atende a pessoa nas duas frentes. Nós é a mesma coisa. Se eu constelei um cliente, eu não vou atender esse cliente do ponto de vista judicial. Porque eu já estou impedida. Isso é básico no Estatuto da OAB. Então, as pessoas começam a achar que a gente vai misturar as coisas. Não, é uma postura, é uma nova forma de olhar, é uma forma muito mais madura, que traz a autodeterminação, né, como foco. Você criou o seu problema, eu estou aqui te auxiliando, mas eu não sou responsável por esse problema. Isso é muito importante deixar claro, porque é uma também das causas de adoecimento dos advogados. Porque os advogados começam, você imagina, quando você está com 10 ações, você tem 10 problemas seus, né? Problemas que não são seus, que você abraçou. Mas se você tiver a postura sistêmica, você tende a adoecer infinitamente menos. Você consegue dar conta de muito mais, atender muito mais clientes. Por quê? Porque você tem essa postura de que é uma questão. E muitas vezes, eu gosto de duas figuras que são muito temidas, né? Que é o agressor e o justiceiro. Eu falo que a gente tem que falar do agressor e do justiceiro. Por quê? O agressor, primeiro, né, nas práticas de JR, quando a gente vai olhar, se ele nem se reconhece no local de agressor, porque culturalmente, socialmente, ele não está desperto para isso, como que ele vai trazer alguma mudança? Então, não adianta a gente ter uma lei, por exemplo, Maria da Penha maravilhosa, que não olha para o agressor. Ah, mas a gente vai esquecer da vítima? Não, não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que a gente precisa mostrar para o agressor
que ele está nesse lugar de agressor e que muitas vezes ele sequer acha. Porque ele viu o pai fazendo, o vô fazendo, o tio fazendo, ele olha ao entorno, ele se reconhece naquele lugar. Porque tem uma questão cultural e social gigante. Me parece que a agressão, no fim, acaba sendo uma espécie de sintoma da doença, Exatamente. né? A doença está lá no Esse é o agressor. pensamento sistêmico. E a psicanálise vem falar exatamente disso, de um sintoma. Eu vi muita necessidade em ampliar aquilo que eu estava fazendo, porque eu me vi numa janela que estava entreaberta. Eu precisava dar mais espaço, dar mais luz para aquilo ali, e comecei a estudar psicanálise. E vou fazer minha formação em psicanálise, porque eu estou tendo necessidade para atender melhor essas pessoas sob essa visão, não apenas já com o que aprendi com o direito sistêmico, com as práticas, e como é bom não termos tantas ferramentas para ampliar o nosso conhecimento. Até porque para o além, até porque para o além da gente abraçar o nosso cliente, comprar a briga dele e adoecer junto com ele, né? Para o além disso, a gente traz para a gente a doença da outra pessoa, né? Nos adoece também, e a gente não ajuda a resolver. Muitas vezes a gente ajuda a insuflar naquela pessoa o ódio que ela tem contra a outra e manter ela numa lide que às vezes pode ser solucionada a partir de uma visão um pouco mais amorosa, eu acho, que do outro ser humano, né? Assim, se colocar no lugar do outro, né? Sim, se colocar, mas também, tirando aqui, mas o que acontece? Por que eu me inflo? Por que eu trago para mim aquilo? Porque no meu sistema também tem. Você faz uma transferência, às vezes. Uma conta de transferência. É o eu justiceiro. sei quem que eu sou, eu sou o justiceiro, exatamente. E eu sei quem eu sou. Eu já olhei para mim, para as minhas dores, porque primeiro eu, depois você, né? Eu olhei para as minhas dores, eu me conheço, eu sei, né? Dói olhar para a sombra, dói. Não é fácil. Mas quando eu olho e eu me reconheço e eu entendo, opa, peraí, eu não preciso trazer isso tudo para mim. Né? Pode ser mais. Aí, então, posso utilizar todas essas práticas, né? A gente tem um jurista maravilhoso, que é o Técio Sampaio Ferraz Júnior, e ele tem uma fala que eu acho perfeita e cabe muito aqui para a nossa conversa, que o judiciário, a linha entre a justiça e a vingança, ela é muito tênue. Muito tênue. Isso é motivo de livro, isso aí é motivo, inclusive. Exatamente, é muito tênue. E quando a gente está doído, quando a gente está ferido, ou quando eu ou os meus estão feridos, estão em sofrimento, a gente tende a buscar mais a vingança do que a justiça. Então, muitas vezes o judiciário, ele é acionado como um ato de vingança, e não como um ato de justiça. E isso que a Ana falou, a gente precisa fazer com que o autor de violência, com que o agressor entenda o papel dele, com que a vítima entenda o papel dela também e não se eternize no papel da vítima. Saiba que todos esses papéis são transitórios, tá? Tanto o papel do agressor quanto o papel de vítima, eles não são, eles estão. E todas essas práticas, elas mostram isso. Elas trazem essa consciência, elas amadurecem as partes sobre a relação, a importância delas no conflito. O que elas fizeram? Qual foi a ação ou a omissão delas para que aquele conflito chegasse naquele ponto? E também separar aquela pessoa do que ela fez. Exatamente. Quando eu passei pelo meu processo de divórcio, para não alienar os meus filhos, eu tive exatamente essa consciência. Eu vou separar aquela pessoa do que ela fez. Né, com todas as raivas que eu tinha, que o meu divórcio também foi um pouco desrespeitoso naquilo que eu também contribuí para o caos, porque a gente também tem as nossas falhas. Não é porque eu era uma advogada, mediadora, sempre fui da paz, que no meu processo eu também sempre agi assim. Pelo contrário. Porque doía. Porque doía, é uma dor. Então, qual é a sua colaboração? Eu costumo dizer, qual é a sua contribuição para o caos? E separar o agente do que ele fez, o agressor, o ato vítima, da pessoa. O ato da pessoa. Olha, a Marion trouxe um exemplo prático da separação dela. Eu atendi um senhor. A comissão vai participar ano que vem de grupos reflexivos.
né, para autores de violência da Maria da Penha. E num desses grupos reflexivos que eu fui acompanhar, tinha um senhorzinho que ele estava não era a 7ª vez, era o 7º relacionamento dele que acabava por violência doméstica, tá? E depois que acabou a reunião lá, tomando café, batendo papo, ele veio conversar comigo. A gente conversando, ele falou assim, doutora, fulana e fulana, eu entendo, eu errei mesmo, me arrependo, tá? Ele já estava no processo de conscientização, porém alienado em relação ao papel dele. Fulana, eu entendo, realmente eu era, eu errei, eu me arrependo, eu tento refazer, eu sei que é difícil, mas fulana nem devia ter entrado com medida protetiva, eu nem bati nela, eu só empurrei ela e segurei ela na parede. Só empurrei. Você entendeu? Ele vem de um meio tão agressivo e o meu olhar não foi de julgamento, foi de acolhimento. Eu ouvi, tentei entender o máximo o contexto, em que ele estava inserido. Aí ele era contumaz aquilo. E ele falava assim, ele veio de um meio tão violento, tão agressivo, de um lar tão doentio, tão disfuncional, que empurrar na parede, gritar, segurar no pescoço, não é uma agressão, Gilberto. Para ele não era. Bater, tudo bem, naquela eu bati, eu errei. Mas aquela ali eu não bati não, só empurrei, segurei ela e gritei com ela. Eu quero deixar uma coisa... Olha só, como é que a gente faz essa pessoa entender? Com um processo judicial, você vai fazer essa pessoa entender que ela está errada. Sim, É impossível. Por isso a gente tem o pensamento sistêmico, por isso a gente tem as práticas colaborativas, por isso a gente tem a mediação, por isso a gente tem a justiça restaurativa. Nesse ponto, eu preciso pontuar, Sim. colocar um ponto na tua fala. Sim. Porque alguém vai dizer ou vai pensar que nós estamos descolados da realidade do mundo. Né? Que a gente não está lá no bairro, que a gente não está lá nas comunidades, nas periferias, nos lugares mais onde as violências acontecem, né? O pessoal que realmente tem necessidades maiores. Muito pelo contrário, essa comissão está lá. É lá que a gente está. Tá tratando essas pessoas desde o princípio, educando, conversando, amparando e acolhendo. Esta comissão não está dentro dos seus escritórios, ou dos seus consultórios, ou qualquer que seja a prática que a gente faça aqui, ou lá dentro do Sejusc, lá no fórum. Eu sou bem ousada em dizer, eu acho que a nossa comissão é uma das comissões que mais trabalha na OAB. Então, claro, nós vamos, né? Eu precisei pontuar, Mário, porque assim, a gente está falando, de teoria, claro, mas todas elas são praticadas por nós, por cada um de nós. São vividas, nós experienciamos o que a gente fala. Então, nós não estamos descolados da verdade ou do mundo para dizer o que a gente está dizendo. A gente fala com convicção e fala com certeza do que sabe do que está falando. E uma coisa importante é que a gente tem que pensar na reincidência da vítima. Porque, às vezes, quando a gente está falando sobre isso, e até hoje a gente tem um questionamento por parte do direito sistêmico em relação às vítimas. Na verdade, o nosso olhar para a vítima é de muito acolhimento e de tentar fazer com que essa pessoa perceba aonde que ela está se conectando com esse processo de violência para que ela não retome esse lugar. Porque senão, ela troca de marido, mas ela não troca de marido. Ele troca de esposa, mas ela só troca endereço, literalmente. Porque a agressão, ela é tão naturalizada ainda. E é isso que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de perceber. Quando as pessoas falam que é mimimi, é uma forma de naturalizar a violência. Eu estou diminuindo aquilo para que isso caiba ainda na sociedade. Então, quem está sendo questionado acaba se sentindo fragilizado porque acaba recuando quando é ridicularizado em público. Né? Então, quem tem uma fala e se sente naquele ambiente ao qual ele pertence, ou nos vários ambientes aos quais ele pertence, ele se sente ridicularizado e muitas vezes dá um passo atrás. Por quê? Porque existe uma tentativa de manter a agressividade dentro do nosso convívio.
E isso é uma questão cultural, uma questão social, e por isso que a gente se disponibiliza em escolas, trabalhar com adolescentes, por isso que a gente se disponibiliza em falar com idosos, por isso que nós vamos em ambientes empresariais. Nos CRAS. Sim, aonde chamam a gente está disponível, porque a gente entende que é uma questão cultural, né? E eu tenho, assim, sempre uma fala bem pontual, porque a gente ainda está pobremente olhando para agressão física. Isso é pobre. Reducionista. É muito pobre. A gente tem que usar, eu desculpe usar um termo assim, mas é pobre mesmo, é uma pobreza. A gente está falando ainda em violência doméstica do ponto de vista de agressão física. Nós precisamos, eu tenho uma fala constante, eu falo, os relacionamentos ainda estão num ambiente muito pobre. Por quê? Uma pessoa que tem um olhar mais acolhedor, ela ainda gera um incômodo na sociedade, um desconforto. Ainda é vista como um bajulador, né? Porque a gente tem que desconstruir muita coisa interna para a gente conseguir levar isso. Então, se esse senhor, o exemplo da Mari mesmo, que a Mari colocou, quando que ele vai entender que gritar é uma violência? Hoje existem estudos no sentido de que uma criança, e isso é neurociência falando, quando ela ouve grito, é a mesma coisa que bater. Não tem diferença. Mas eu não bati na criança. Como que essa criança, por exemplo, então vamos lá pro ECA, né? Ela vai se perceber respeitada se o ambiente dela é esse, se isso é naturalizado, a agressão é naturalizada na violência, a base da violência é a base educacional dela. Então, quando você chega nos ambientes e você questiona, normalmente você que está incomodando um processo social que tende a estar enraizado. E quando você começa a questionar sobre essa violência, as pessoas começam a olhar tipo, como assim? Isso nem existe. Isso é porque a pessoa é assim. Então, começa a excluir a fala daquele que está questionando essa postura agressiva. Então, isso ainda é muito pobre em termos de cultura. A gente verifica esse tipo de comportamento em vários setores, né? Com o racismo, na xenofobia e por aí vai, né? Na misoginia. E a gente diminui a fala do outro que está se sentindo incomodado para a gente tentar elevar ou trazer para o nível mais baixo da discussão, né? E eu, só pegando aquela tua fala, voltando no que você falou, do quanto essa comissão é ativa, do quanto a gente vai nos fundos de vale, no quanto a gente não se importa com o local doa, onde a gente tem, o quanto a gente se doa. Eu lanço aqui um desafio. O colega que duvidar que qualquer das práticas dessa comissão funciona, vem fazer experimento, vem fazer uma vivência com a gente. A gente tem inúmeros projetos para 2024, já em andamento. Com certeza essa comissão virou uma referência. A gente o DPEM vem atrás quando precisa de alguma coisa, a Secretaria de Ensino vem atrás, a Secretaria de Ação Social vem atrás, as ONGs procuram as entidades privadas procuram a comissão para fazer. Eu preciso de uma solução para isso, eu preciso de tal coisa, eu preciso ensinar isso. Vocês podem vir. A gente nunca fala não. A gente divide a comissão em 10 pedaços para estar em todos os lugares. E se alguém duvidar que alguma dessas práticas funciona, vem com a gente em 2024, vem experienciar, vem viver o que a gente vive. E precisamos, porque o nosso trabalho, eu costumo dizer assim, que como é bíblico, a seara é tão grande e os trabalhadores são tão poucos. Exato. Então, nós precisamos desse reforço, que esses colegas que nos ouçam hoje possam... eu penso assim, acho que nós você estamos disponíveis a acolhê-los. Acolhê-los e eu acho assim, você nasce meio mediador, meio conciliador, meio sistêmico. Não é uma coisa que você vai estudar um conteúdo e daí você vai se transformar, né, Fernando, num restaurador. Num restaurador, num mediador. Acho que a gente tem que ter uma vocação, uma veia, mas... o nosso trabalho junto ao meio acadêmico, gente, ele é muito importante. A gente tem feito também isso, não o quanto a gente gostaria, mas o meio acadêmico é lá que eles estão, é lá que a gente precisa também que os nossos esforços cheguem até o MEC, para que
essa grade se amplie. Porque a carga horária que eles têm das matérias de mediação, ela é muito ínfima hoje em dia. Então, eu só faço esse gancho São também. 2 aulas por semana só, né? Gente, assim, ó, Um único semestre. E as entidades abrindo para a gente falar, eu apresentei as práticas lá para o pessoal da Univel, foi muito legal e os alunos fizeram um trabalho sensacional. Então, assim, é trabalho de formiga, nós somos vanguarda. Nós somos vanguarda e somos transformadores de uma cultura e de paradigmas, a gente sabe disso. Mas a gente precisa de mais esforços e mais reforços também. Se eu puder contribuir com a tua fala, nós temos um hábito, eu acho que é do ser humano isso, né? Nós nos formamos, nós nos profissionalizamos e a profissão passa a ser uma ferramenta, a gente instrumentaliza ela, né? Então, o mecânico conserta carro, o médico conserta gente, o engenheiro constrói casa e o advogado briga. Não, aqui não, né, Gil? Calma, guria, que eu já chego lá. Então, a gente tem uma ferramenta, o advogado coloca o vademecum dele debaixo do braço e vai para o fórum pensando, vamos lá, eu estou aqui para solucionar o problema do meu cliente. E o que nós fazemos é justamente dizer para ele, para esse nosso colega que instrumentaliza o trabalho, que há mais por trás do direito do que meramente sair por aí dando chibará e vazar. Eu vou processando. E eu vou pro autoral. Quando você entra com um processo, eu tenho que resolver o problema dela, a gente vai entrar com processo judicial, eu estou adicionando um problema na sua vida. Porque, gente, um processo judicial é um pepino do caramba. Então, é difícil para qualquer pessoa. O convite é justamente para desinstrumentalizar um pouco, ou Exato. afiar um pouco melhor o seu machado, ou descobrir que não existe só machado, né? Existem outras ferramentas que também podem ser utilizadas. E a gente tem uma caixa cheia de ferramentas aqui disponível para ser usada. Né? E nem tão cortantes assim, Não, né? mas o que a gente está falando aqui é interessante que as pessoas entendam que a gente não está falando que essa comissão e os temas são a panaceia para todos os males da humanidade. Algumas pessoas não são mediáveis, algumas pessoas não são restauráveis, algumas pessoas não são colaborativas, algumas pessoas vão precisar que um terceiro decida a vida delas. Infelizmente. Mas a gente tem um percentual bastante grande que pode ser resolvido Exatamente. Então a gente não está aqui falando mal do judiciário, muito pelo contrário. E quando eu falo do autoral, eu nos workshops que eu fiz para os síndicos, porque outra comunidade que precisava entender que existia um outro jeito de resolver as coisas. Quantas demandas nós vemos no direito imobiliário por causa de conflitos entre moradores, síndico, fornecedores. Então, quando a gente fez, né, Mari, esse trabalho tão legal que rendeu, assim, muito conhecimento nesse meio e num grupo, eu participava de um grupo que tinha 175 síndicos e ali eles conheceram a Câmara Privada, eles conheceram o que era mediação e o moto desse material que a doutora Vanessa elaborou comigo foi justamente isso, que eu trouxe para o autoral, porque eu estava de madrugada um dia pensando em tudo isso e essa frase, ela colou em mim de menos ações judiciais e mais soluções consensuais. Isso. Então, eu colocava isso nas apostilas que a gente fazia workshop e nós não somos contratados para entrar com ações. A gente é contratado para encontrar uma solução. Exatamente. E nós temos aqui todos esses métodos. Então, que a gente se alicerce, se abrigue de cada um deles e tente cada vez mais. E dentro da nossa comunidade aqui, da nossa casa OAB, os advogados precisam saber que é possível um outro caminho. Mas aí a gente esbarra na questão dos honorários, que é um outro podcast que a gente pode conversar. Desse protelamento que existe em encontrar a solução esperando uma remuneração maior, achando que você protelar, a resolução vai te trazer mais dinheiro. Pelo contrário, é um engano terrível. É um engano terrível. E é engraçado que existe um mercado, se é que eu posso dizer assim, que me perdoe se a expressão não for tão boa, retroalimentando esse movimento de busca do judiciário já há muitos anos. Ele está praticamente profissionalizado. Você tem pessoas aí no mercado, são indicadores de quem está com problema judicial, que para poder indicar para o advogado. Mas a gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque eu quero inaugurar um tema aqui que a gente não falou ainda hoje, né?
que a Marion falou bastante, muito bom, gosto muito. Agora, Marion, o que são as práticas colaborativas? Me explica para todo mundo, explica para gente, né? Como eu comentei antes, talvez esse seja o tema que menos as pessoas conheçam. E não é para menos, ele está no Brasil há 12 anos, gente. É muito pouco tempo. Então, os americanos já fazem isso desde 1990. E quando eu trouxe aqui para o Paraná, eu fui a primeira advogada colaborativa do interior do Paraná. Tenho muito orgulho porque eu fiz minha formação lá em 2018. E depois a Mari abraçou a ideia, né? Aqui em Cascavel foi a segunda colaborativa e tiveram outros em Toledo, temos colegas também. Então, é uma prática muito nova, esse método autocompositivo, que ele tem essa multidisciplinariedade, que ele vem junto, claro, para mais conflitos familiares, mas ele também está ampliando. E na prática do direito de família, ele vem com o psicólogo junto, ele vem com o financista. Por exemplo, num processo de divórcio onde há uma partilha de bens vasta, as pessoas precisam de um financista para dar conta daquilo. As pessoas precisam do terapeuta. Então, todo mundo senta a essa mesa. Então, os americanos falam, né? É o kitchen on table. Aqui a gente vai conversar sobre tudo, na mesa da cozinha. Qual é o lugar que a gente mais conversa? Em volta da mesa. O que nós estamos fazendo hoje? Estamos em volta da mesa. Então, as práticas, elas vêm com esse consenso de multidisciplinarizar esse trabalho, aonde você não vai resolver lá com o seu advogado as questões jurídicas, aí você sai daquele ambiente e vai, então, para o terapeuta. Por exemplo, o casal vai fazer lá a terapia, que está tentando uma reconciliação no casamento ou não. E muitas vezes até o divórcio chega a não acontecer, porque a parte psicológica, emocional, sistêmica é tratada também. Mas eu creio que mais profissionais estão ainda nas formações, né, Mari, que a gente vê. Tem psicólogo, tem psicanalista fazendo, tem contador, vários profissionais, além dos advogados. E é uma prática que precisa ter realmente 2 advogados colaborativos formados pelo IBPC, pelo Instituto de Práticas, né, Mari, a qual nós somos formadas, temos essa formação, e eles podem, então, atuar em conjunto. Eu não posso, colaborativa, atuar com quem não é colaborativo dentro desse processo. Então, é algo fantástico. É algo que o direito empresarial tem abraçado, porque ele traz esse espaço do consenso, ele traz esse ambiente de não ameaça. Muito legal, porque quando você faz um pacto no processo colaborativo, você assina um termo de não litigância. É um pacto de não litigância. Então, nós vamos sentar aqui, tentar fazer aquele divórcio. Se não chegarmos a um acordo, a um consenso, aqueles advogados, aqueles profissionais, eles ficam impedidos, eticamente, e por esse pacto firmado, de continuarem, porventura, e entrarem depois com uma ação no judiciário, no litigioso. Então, esse pacto, ele traz uma segurança para essas pessoas, de que a outra parte não vai te processar. Não é bacana isso? Sim. Porque aí você vem para aquele acordo desarmado. Você vem para aquele acordo muito mais leve, naquele ambiente de consenso, com essa escuta muito amplificada. A escuta ativa, a comunicação não violenta, todos esses temas a gente traz também dentro das práticas. E agora tem o projeto de lei, né, 890 de 2022, do ano passado, algo muito recente, que já está tramitando no Congresso para fazer das práticas colaborativas oficialmente uma lei de métodos autocompositivos, incluindo também, né, na resolução 125, que hoje não tem as práticas como um método autocompositivo. Então, é um avanço, gente, gigantesco. Eu já estou atuando nisso há 5 anos, tenho há 12, 13 anos no Brasil. É uma coisa super nova, super recente, e eu conclamo a todos que nos ouvem que possam procurar saber, porque se você pegar 10 advogados, 9 não sabem, se não os 10... O que são as práticas colaborativas? O nosso meio está muito desinformado. Então, eu tenho feito realmente, com a Mari e com as outras colegas, um trabalho de formiga para que a gente possa disseminar esses conceitos e as pessoas possam entender. E aí, alguém vai me perguntar, poxa, Marion, mas e daí? Você vai ter que pagar o psicólogo, o contador ali, num caso, por exemplo, de uma dissolução de uma sociedade limitada numa empresa que envolva milhões.
e você vai pagar o advogado e todos esses profissionais. Vai sair mais caro? Não, gente, não sai mais caro, porque você vai resolver. Você tem a multidisciplinariedade ali do atendimento, que é nessa mesa, todo mundo, mas você vai estar resolvendo naquele momento. Você não vai postergar isso para depois. E a gente sabe, dentro de todos os nossos métodos, se nós não resolvermos os conflitos sociológicos, o judiciário vai entregar só uma sentença. A gente quer entregar uma solução com os métodos, porque a sentença não vai resolver o conflito. Mas os métodos bem aplicados sempre resolvem o conflito, a demanda, a questão emocional, tudo aquilo que precisa. Então, como mediadora também, eu acho que tudo é válido e a nossa sede de formação, de informação, de aplicabilidade de tudo que a gente aprende, ela é muito iminente e a gente precisa, né, como eu falei, de mais pessoas se envolvendo, porque nós somos em muitos. Quantos advogados tem em Cascavel? 3.000. 3.000, gente. Nós temos uma população não mais do que 320, 30 mil habitantes. Agora pensa bem, a população estendida disso, né? Se você pensa que você tem maridos e esposas, companheiros e companheiros, você tem secretários, secretárias, você tem toda uma comunidade envolvida, você vai chegar a 7.500 pessoas com muita facilidade, sim, né? E existe uma coisa importante que me chama a atenção, acho que você vai ter que o quanto nós todos, você começa com um curso como eu comecei, auxiliar de mediação. De conciliação que eu fiz depois, mesmo curso, com a mesma carga horária. E agora já tenho protelado o curso de justiça restaurativa já faz um tempo, né? Você sabe a razão disso. O mestrado me tomou um tempo aí que não consigo. Mas a gente anseia por mais formação. Sim. A gente anseia por mais conhecimento. Somos imparáveis, eu acho. Nós vamos uma atrás da outra, uma né? Conversa com a outra. Uma conversa com a outra. Uma complementa a outra. Uma busca a outra. Quer se abraçar para quê? Porque você enxerga a sociedade sistemicamente. Voltamos ao início, né, Ali? Voltamos ao início. E aí, todo mundo abraçado, parece que facilita essa soma de técnicas e de conhecimento e de informação. Aí você vê, na fala da Marion ali, Gilberto, você tem noção que coisa mais linda ser uma advogada colaborativa? Essa palavra já chama, né? Colaboração. Leveza, Fer. Qual a sua formação, gente? Ter no currículo um certificado que eu sou associada ao Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, gente, é demais. Eu amo isso. Você já imaginou você sentar assim para tratar de uma separação? E aí vira o psicólogo da criança e fala assim, mas doutores, veja bem, eu vou emitir um laudo aqui para vocês verem. Em tempo real, tudo acontecendo ali. É fantástico. Olha só, essa criança precisa mais da presença paterna. Vejam bem, doutores, deem uma atenção para isso. E os pais ali juntos, estão ali olhando. Olha só. Se as questões forem divididas, se as finanças forem divididas assim, você consegue investir nisso, você tem um perfil investidor disso, você vai ser prejudicada, se você quer isso, mas você vai ser prejudicada nesse aspecto, porque o que você quer de bens físicos, materiais, né, bens materializados, não vai ter a rentabilidade do que ele vai ter. Você já imaginou o que é você trabalhar entregando esse tipo de solução? E outra coisa, gente, essa mulher, esse marido precisam dar uma atenção especial para a saúde mental deles. Ou iniciou-se uma doença, precisamos tratar. O prazo ali, todo mundo de acordo, fica como está, sem prejuízo, sem cobrança, até que você se restabeleça fisicamente, mentalmente, para que todas as decisões sejam saudáveis. E olha só, Mari, não querendo andar atrás do próprio rabo, mas eu sempre vejo, e me chama muito a atenção, a gente aqui oferece soluções, a gente está conversando sobre solução, sobre solução, sobre solução. Inerentemente, a nossa natureza de advogado é solução. Exato. Se eu vou ficar olhando só para o meu problema, eu não vou nunca atrás da minha solução. Mas quando a gente olha para casais que se separaram, por exemplo, lá no começo da lei do divórcio, nos anos 70, depois nos anos 80, depois nos anos 90, depois nos anos 2000, como essas famílias se desfizeram e se refizeram, os arranjos que se
aconteceram e o preconceito com pessoas desquitadas, né? Esse nome. Desquites, né? Malu mulher, enfim, aquela coisa, conceito forte e pesado, quanta gente sofreu, e eu vou usar o termo mulher, porque é verdade, quantas mulheres não refizeram as suas vidas. Você lembra de uma época, a gente tinha uma lei que a mulher não importava na separação, mesmo que se ela ficasse viúva, ela não podia administrar mais de 3 bens. A gente passou por esse momento histórico quando no a gente estava Brasil. estudando, ainda tinha No mulher Brasil. honesta. Mulher Sim. honesta. Não começa a fazer conta que daí nós vamos entregar a É idade. porque ele saiu ontem, né? Ele é realmente um termo muito recente que No não Código pode... 16, né? Pois é, nós temos uma colega que Sim. reiteradamente está no mesmo canal de televisão e falando sobre tudo, né? Ela é uma especialista em absolutamente tudo. Mas hoje ela falou uma verdade, né? Se você não quiser... E é uma verdade comum, já deveria ser comum para a maioria das pessoas que estão no processo de separação. Não tem necessidade do outro concordar com a separação. Uma vez que o não quer mais estar casado, basta dizer, juiz, não quero mais continuar casado. Direitos potestativos. Exatamente, juiz, não quero... Agora, o que eu só não concordo e que, infelizmente, a gente está chegando nesse dilema é a dispensabilidade que as leis estão dando a questão dando a legal, nossa né? presença enquanto advogados, né? Onde cartórios vão fazendo as coisas, não precisa mais da gente lá no judiciário às vezes. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, porque a inteligência artificial já é uma realidade que está nos consumindo. Para nós que somos criadores de ideias, de conteúdo, de técnicas aqui, estudamos e também aplicamos no dia a dia. Então, é muito importante estarmos atentos para isso e ver que a nossa presença, em todos os casos, sempre ela vai ser importante. Porque o advogado, ele protege, ele dá segurança jurídica para as relações, mesmo nessas nossas compositivas. A nossa figura, a nossa presença, nós que estudamos, conhecemos a lei, nós temos que estar envolvidos nisso diretamente. Exatamente. Pois é, Marião, isso que você fala conecta com o que eu havia falado antes sobre a questão da gente instrumentalizar o direito. O direito instrumentalizado, isso quer dizer, você tem uma regra que 1 mais 1 é igual a 2, ela pode ser facilmente aplicada por qualquer robô. Mas na medida em que a gente avança e vai entendendo Pra a partir do humanização. direito, né, humanizado de fato, Isso. aí você tem que Aí afastar. você se torna insubstituível. Insubstituível. Porque a inteligência artificial nunca vai ser um ser humano. Eu falo assim, as pessoas estão muito preocupadas, às vezes, ainda em algumas formações. E eu falo, tá, e o teu desenvolvimento humano? Porque tudo, né, eu vi, essa semana saiu, você estava preocupado em saber o Excel, né? O Excel vai ser autoalimentado pela inteligência artificial. Só que... Já existe essa ferramenta, né? não, mas ela vai ser disponibilizada, ela ainda não foi disponibilizada para todos, né? Tem um processo ali ainda, em português e tudo. Então, assim, você fala, mas eu sei fazer conta. A conta, muita coisa que eu sei fazer ali, o processo judicial. Sim, mas isso aí, o próprio ministro da STF já está contratando. Sim. Isso está sendo Ele contratado deu uma pelo entrevista. STF. Na hora que o Corujinha entrar em vigor, a coisa vai ficar... Agora, você sabe humanizar um processo? Exatamente. E essa que é a busca pela inteligência. Por essa inteligência que humaniza, que acolhe, que ouve, que sistematiza, que sistematiza isso e nos enxerga mesmo como vejo todo. você. Eu vejo você. você. E nas práticas a gente usa muito a analogia e também a metáfora da questão do iceberg. Porque o que foi que eu falo para os meus clientes? Tá, você tá com esse problema lá no teu casamento, mas o que foi que fez o Titanic afundar? Não foi o que eles viram por cima. O Titanic não bateu na crosta de gelo que estava na superfície. Isso. Foi lá embaixo. É o que não se vê. É o que não se vê. É o que está cobertado, dessa profundeza que a JR traz, né, Fer? Desse se colocar, tirar os meus óculos, coloque, A troca de leis. troca, aprofunda. Então,
quando eu me envolvi com as práticas, isso me apaixonou, porque eu primeiro me envolvi com as práticas, depois eu fui ser mediadora, depois eu fui estudar comunicação não violenta e agora estou na psicanálise. Então, a gente vai se alicerçando desses conceitos e, como você falou, uma coisa puxa a outra, né, Gil? E nós não conseguimos mais atender sem dar esse olhar para as pessoas, sem humanizar. Quando as pessoas chegam lá no escritório para uma mediação extra, eu já ouvi de casais assim, doutor, eu prefiro vir aqui, porque lá no psicólogo eu não vou, eu não quero falar com o psicólogo, eu prefiro falar com você. Eu falo, eu agradeço, porque eu posso falar tudo que eu quero, né, eu não tenho impedimento, eu não sou psicóloga, então eu posso falar tudo que eu quero para eles, e daí é aquela coisa... E o sigilo é o mesmo? Isso, o sigilo é o mesmo, mas eu posso falar. Então, já teve casal que não divorciou, teve casal que decidiu mesmo pelo divórcio. Na minha mesa extrajudicial da mediação, já houve confissão de traição. Eu já tive um cliente médico que rodopiava com a cadeira na sala. Então, ali acontece de tudo. Sim. Ali acontece de tudo. Então, é muito prazeroso quando a gente é apaixonado pelo que faz, mas você vê que tem um efeito. E ainda que aquelas pessoas vão chegar ao divórcio, nós vamos ali homologar aquele acordo que é construído por esses protagonistas, a gente sabe que a relação parental deles vai melhorar. A gente sabe que eles vão ser melhores pais, podem não ser melhores amigos, mas aquela criança vai poder entender aquilo de uma maneira muito mais sistêmica também. Uhum. E quando ela crescer, às vezes ela vai querer ver o processo, vai ler aquilo ali. Os meus filhos mesmo, né? Quando eu estava bem raivosa e eu entrei com o meu divórcio, um dia eu quero fazer um podcast disso, porque eu já fiz uma live, foi muito legal e o feedback das pessoas foi tão positivo, porque as pessoas acham que a gente não passa por essas coisas. E a gente que passa. Você fazer o seu próprio processo de divórcio é doloroso e também é um aprendizado tão grande. Era talvez o processo que faltava no meu currículo. Eu tive que fazer isso para poder falar para o meu cliente, eu não estou te falando uma coisa que me disseram. É queimadura de 3º grau, eu senti isso na pele. Então, você está inserido naquilo e você saber que aquilo ali vai ter uma coisa boa para você, mesmo que traga uma dor. E eu quero fechar minha fala com a citação da Hannah Arendt, que eu gosto muito. Ela é uma cientista política judia, e ela escreveu isso nos campos de concentração, e ela falou assim, que toda dor pode ser suportada, se a respeito dela se puder contar uma história. E nós, com esses métodos, a gente não deixa de ser contador de histórias. Exatamente. Nós estamos aqui contando histórias hoje. Exatamente. Sim, e a comunicação não violenta, ela tem um processo... E para você que não sabe, isso tudo são práticas de resolução colaborativa. Métodos autocompositivos. A pessoa sair dela mesma a ponto de ela se autocurar. Né? Sim. E ajudar a curar os outros. Humanizar não só os meios. Qual é a nossa luta? Não é para humanizar só os meios, não é para humanizar só o judiciário, não é para humanizar só as práticas, é para humanizar também o conflito. E começa por nós mesmos, o uma conflito humanização precisa pessoal. ser humanizado, precisa ser encarado como parte constante e necessária para a evolução do ser humano. Lembra que você falou 1 mais 1 são 2? Em quase tudo, menos quando você se trata de um conflito. Um conflito mais um conflito é o quê? É um conflito aumentado. Você não tem 2, você tem um conflito gigantesco. Conflitão. Exatamente. É tipo uma gota d'água. Uma gota d'água mais uma gota d'água maior. Um conflito mais um conflito maior, gente, para você resolver. Menos tempo saudável de vida para todo mundo. Então, o que a gente tem que fazer é humanizar em todas as áreas, principalmente na comunicação, que a Ana ia falar e eu cortei, perdeu. É uma postura, né? Isso. É uma postura. É porque a comunicação não violenta, muitas vezes as pessoas têm uma visão que é você ficar adoçando ali, né? É uma postura quase meditativa, mas não é, né? É uma postura muito ativa. Porque primeiro você melhora a sua comunicação interna. Porque eu sempre falo, o chicote que você bate nos outros é o mesmo chicote que você bate em você. Pode parecer que é outro, mais elaborado, mas não é. Eu é gosto o mesmo. dos seus exemplos. Vocês enraizam aqui em mim. É o mesmo chicote.
É o mesmo chicote. A gente mede os outros pela nossa régua, né? É sempre uma relação muito de espelho. Então, se você não coloca esse chicote do lado e começa a fazer um processo interno, por isso que a comunicação não violenta, ela precisa ser internalizada. Você não consegue viver a comunicação não violenta se você não internalizou ela. Por quê? Porque senão, quando tiver um problema seu, com você mesmo, primeira coisa que você vai fazer é o quê? Pegar o chicote. Porque daí eu errei. Tá, você... Tá, o que dá pra fazer? Aonde que é a tua responsabilidade? Isso aí que é um processo também. É, a internalização é um processo, né? Sim. O aprendizado, o conhecimento. E você vai trabalhar isso gradualmente. Você não vai, amanhã eu acordei, assim. Não. Gradualmente, infinitamente. E o ajuste é contínuo. Fiz O ajuste 60 é anos de curso, contínuo. agora sou outra pessoa, né? Não. Sou um mediador de sucesso, um Gente, advogado de sucesso. o conhecimento é uma desgraça. Você ergue aquela Corta essa folha, parte. você ergue aquela folha, você vê que tem 500 coisas para você ver, para você entender aquilo que você conheceu hoje. E o conhecimento é uma dádiva, né? Já se falava lá na Grécia E Antiga, aqui né? está sendo de graça, hein? E Quando aqui está está sendo de graça. É tão bom, né, É confortável. Pra que eu vou A sair desse ignorância é lugar? uma dádiva. É uma dádiva. Não, A eu ignorância é uma dádiva. Porque à medida que você se conhece, quanto mais se é dado, mais Mais se será cobrado, né? Conhece a ti mesmo. E quanto mais a gente avança, mais a gente aprende, mais a gente conhece, os fenômenos são vários. Primeiro, porque você passa a reconhecer o grau da sua ignorância. Talvez seja o primeiro fenômeno, nossa, como eu sou ignorante. O segundo é o que tem além disso. O terceiro, e talvez seja para mim o pior, é saber o quanto eu sou refratário a informações que me são passadas e eu não tenho competência para entender aquilo como conhecimento, como aprendizado, como uma coisa nova. Tá cheio de gente falando coisa aí que eu podia estar aprendendo e eu não tenho competência para passa por mim, porque eu não sei do que ele está tratando. Quantas coisas você lê E nem entende. e Isso não é porque ainda não entende? tá na tua hora. Não, mas Tudo tem um tempo certo, né? Tem um porquê. Mas vamos acelerar aqui. Nós estamos aqui para... Nós somos um acelerador de partículas. A gente está falando sobre justamente isso, sobre conhecimento e sobre ignorância. Então, às vezes, eu ignoro a ponto de não ter competência para captar o que está sendo dito para mim. Então, esse é o processo todo. E aí, às vezes, quando você conversa com uma pessoa que tem profundidade, e quando você reconhece em si competência para entender, bom, até aqui eu cheguei bem, daqui para frente agora eu preciso anotar porque tá muito para mim, eu preciso pesquisar essa parte. Quando eu comecei, é uma alegria. comecei É uma a minha alegria. fala, eu falei assim, a primeira frase, a gente é legal estar aqui para dividir o nosso conhecimento. Eu me achei meio egóica. Eu falei, por que eu falei isso? Mas é justamente isso, né? Soma o que você está trazendo, a tua É partilha. o pouquinho que a gente Somos pode teu, somos despertar teu. no outro. Somos teu e se eu fosse um advogado fora dessa comissão, eu viria correndo para cá. Então venham porque nós somos alegres, nós amamos o que a gente faz, Sabe que... A gente chora, a gente se desespera às vezes. faz a terapia na reunião. rola terapia Na última também. reunião você infelizmente não participou, Sim. a Mária falou sobre o vará. Né? Que é vará. Contem. Vai, Gilberto. Então, ele é um jurista argentino, tá? Que trouxe que durante o regime militar lá nos anos 70 veio para o Brasil, depois dos anos 80, né? Veio para o Brasil, para o sul do Brasil, ali em Santa Maria, região de Santa Maria, exilado da Argentina, fugindo, né? E ele trouxe as práticas, o que seria o germe das práticas autocompositivas de uma maneira pensada muito especificamente. Dizem que era um homem muito difícil, de trato complicado, mas que tratava as relações humanas a partir do acolhimento, da amorosidade e tudo mais.
Direito fraterno, lembram? Direito fraterno. Direito fraterno. Método, né? Quando as pessoas falam assim, é muito difícil lidar. Uma pessoa metódica. Ele tinha método. Ele tinha Tinha método. método. Metódico. E ele queria que... Ele dizendo, eu estou te ensinando o caminho desse jeito. Vai desse jeito que vai dar certo. Confia no método. Eu falo pra vocês, confia no método. E o exemplo daquilo que eu quis dar é o seguinte, ela falou, você citou uma série de referências e falou do Vará. E eu assisti 2 horas de palestra sobre ele, e eu não conhecia. Se você fala, era mais o nome que tinha passado, e não tinha feito, eu não tinha gancho para pegar. Quando ela falou... E aí eu fui pesquisar, na época, as casas varatianas, onde é que tem, onde é que não tem, um pouquinho, legal, na medida do tempo, da possibilidade e tal, e eu tenho vontade de conhecer muito melhor, porque todos os profissionais que eu conheci, lá onde estava lá no Congresso, todos, sem exceção também do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, todos, professores lá em Santa Maria, professores da Unijuí, né, no Rio Grande do Sul, também lá perto de Porto Alegre ali, o próprio, enfim, outros juristas que são famosos e importantes para a gente aqui na nossa região, que eu não vou citar nomes agora, mas que trabalham a base do nosso direito aqui em Cascavel, né, nas universidades, todos eles têm um pezinho lá no Vará. Tem um pezinho no Vará. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Também não. Eu fiz a minha especialização em Direito Sistêmico lá no Rio Grande do Sul. E eu fiz alguns módulos em Caxias do Sul, e na época o Leoberto Branquer estava lá, que era da Justiça Restaurativa, que fez a Justiça para o século XXI. E eu já tinha participado de algumas palestras, alguns congressos com ele. Gente, Rio Grande do Sul, realmente, eles estão voando. As penas alternativas surgiram lá, né? Eles que fizeram esses movimentos então, iniciais. São esses pequenos detalhes que vão passando pela vida da gente, que essa ignorância não deixa... Que a gente é refratário, né? Passa por... Se eu não tivesse estado lá, se alguém não tivesse me convidado porque eu queria assistir outra palestra, não, mas vamos lá, o cara foi... Ele foi ele foi professor de um cara que hoje é pós-doutor, não sei aonde, tal, e o cara é uma referência mundial, e o cara era como é que chama o professor? Orientador. O Vará foi o orientador do fulano. Eu falei, o quê? Caramba! Eu tenho que saber quem que é esse cara, vamos lá ver quem que é. Mas e sabe aí que vem assim é tudo, mas também tudo no seu tempo. Sim, as coisas lá, né? Sem dúvida. Tudo no seu tempo. Hoje você tem ouvidos para ouvir isso porque você está deste lado. Né? Ouvidos ainda para entender que, poxa, eu só empurrei na parede. Eu não bati. Então, eu preciso também de um processo. Né? Nem todo mundo é igual. A gente precisa passar uma coisa de cada vez. E não adianta eu querer acolher o outro se eu não tiver um autoacolhimento. Exato. Eu não olhar para mim, porque o mandamento é o próximo como a ti mesmo. E o nosso problema na absorção de uma profissão dessa tão árdua é olhar mais para o outro do que para nós também. Você olha sempre para o outro. E você é muito mais fácil olhar para o outro, né, Marion? Isso, é mais fácil. Porque quando eu... deixa que eu cuido de você, das suas dores. Isso. Enquanto isso, as minhas estão aqui, ó. Bem quietinha. As minhas estão guardadinhas aqui. Deixa ali. Ai, que lindo que eu sou, né? Tô ajudando você. É fuga. É fuga. Né? E eu me coloco grande. E uma questão também que talvez, agora a gente já está divagando, tá? Você foi trazer o Vará. Tiraram a Ana ali. Uma das coisas que talvez a gente tenha que trazer mais para a nossa profissão é entendermos que somos profissionais da ajuda. Como terapeutas, como psicólogos, canalistas. Isso, somos profissionais da ajuda. E todo profissional da ajuda, ele precisa se tratar e ele precisa entender dos limites da ajuda. Os limites da ajuda. Os limites são os limites da ajuda. Na psicanálise, a gente... um podcast sobre isso. A gente vai... No sistêmico, a gente estuda bastante. E vai trabalhar para não fazer essa transferência, né? Exatamente. Essa transferência. Porque na advocacia... quando eu era lá de trás, são 21 anos, mas lá no começo, aquela causa não era dele, era minha. Eu colocava, essa causa é nossa, é minha. Tá, e aí que você se estraga. Exatamente. Aí que você se arrebenta.
Mas aí tá na ignorância, quando a gente Né? fala ignorância, Aí você vai é uma estudar, dádiva, né? porque você Sim. tá na boa consciência, né? É, e Tá na você boa vai estudar consciência, na boa fé, exatamente. na boa consciência, mas daí você Na vai boa estudar e consciência, aprende, porque né? sempre fiz assim, daquele jeito, sempre funcionou, sempre foi esse a boa consciência. Mas eu acho que a Ana, Vai, Ana. a Ana tem alguma coisa para falar aí que ficou pendurada, né? Vai lá. Eu acho que para juntar tudo isso, né? Eu vejo que quando a gente estava lá na nossa formação, o que apresentaram pra gente foram as penas alternativas. Olha, tá começando aí um pessoal aí meio diferente, com esse pensamento meio diferente, né? E a gente ficava olhando assim, vocês formaram mais aqui pro sul, eu já me formei em Minas, o povo um pouco mais calmo, mas também tem problema, né? Cafézinho, pão de queijo. A gente senta pra conversar mais na cozinha. Mas tem todas as culturas, e isso é importante trazer. Todas as culturas têm as suas dificuldades. E no Brasil, a gente tem muitos Brasis. Então, se eu tenho um problema, e hoje, por que eu tô falando sobre isso? Porque hoje a gente tá na era do digital. O meu problema não é mais com o cara do Rio Grande do Sul só. O meu problema vai ser com o cara do Nordeste. Eu consigo conversar com alguém que tem a cultura do nordestino? Eu consigo conversar com alguém que tem uma cultura de alguém que vive no Sudeste? Porque eu falo assim, o Sul, ele acaba vivendo muito dentro do Sul, né? A pessoa fala, eu viajo todo ano. Pra onde? Para o balneário. Ou Né? Gramado no Vou Natal. pro Gramado. Então, você continua vivendo o mesmo ambiente. O quanto a gente se permite também ir conhecer outros lugares, conversar com outras culturas, não se sentir tão uma parte separada, uma parte do Brasil. Quando você vai para outros lugares, convive com outras culturas, você começa a ver que dentro dessa globalização, a gente não tem uma internalização dentro do nosso próprio país. Se você chegar na comunicação não violenta, um dos exemplos que eu gosto de dar para o pessoal do Sul, né, que eu também sou, é verbos no imperativo. Nós usamos tradicionalmente verbos no imperativo. Como que a gente fala? Pega pra mim. Pra nós, o pega pra mim não é uma ordem, é um pedido. Alcança lá. É, Alcança para mim. e pra outras culturas isso é uma ordem, tá? Porque eles estão usando o português. Ordem, imperativo. É a conjugação verbal. Você usou a conjugação verbal de ordem. E às vezes são coisas pequenas, que se você continua sempre no mesmo ambiente, você vai pra chegar no outro lugar e a pessoa fala, nossa, que falta de respeito, não dá pra pegar. A pessoa até pega porque não quer brigar, mas ela fica incomodada, então gera um desconforto. E eu falo, na comunicação não violenta, eu falo, gente, prestem atenção nos verbos no imperativo. Por quê? Culturalmente é uma situação, mas nós somos uma diversidade. Enquanto Brasil, a gente nem precisa falar de outros países. Enquanto Brasil, a gente já vive dentro de uma diversidade muito grande. E o quanto que eu consigo acolher também essa diversidade, não me sentir melhor ou pior em alguns aspectos. Então, se você não conhece o teu próprio país numa era do digital, você tá altamente obsoleto. Porque como é que você vai conversar? Porque hoje em dia você pode postar coisas na internet, pode fazer uma série de processos que a própria OAB já regulamentou dentro da era do digital. Você não consegue sequer conversar com alguém que é de dentro do mesmo país que o seu. Que está sobre a mesma ordem jurídica, mas você acha que está atualizado porque você ainda é combativo. Então, se a gente ainda está tendo dificuldade nisso, por isso que eu falo, né? Quando a gente fala em violência física, quão pobre é essa conversa, quando ela ainda paira sobre a violência física, nós temos violência cultural também. Nós temos violência psicológica. Nenhuma violência começa... uma violência doméstica, ela nunca vai começar do ponto de vista de agressão física. Ela é minuciosa, ela é lenta, ela vai crescendo. Para chegar, né, a não encostar o pescoço na parede, já teve muita violência. E o quanto que internamente a gente se permite essa comunicação também não violenta. Porque a partir do momento que eu não vejo isso em mim, eu não reconheço a minha parte, eu tenho a minha parte agressiva. Eu tenho os valores que, se mexer, eles vão entrar em ebulição aqui. O que eu tenho que saber? Quais são? As pessoas estão pensando em curar tudo. Você não vai sair daqui curado.
Você vai sair daqui acomodado. Isso aqui pra mim é um valor, isso aqui eu tenho dificuldade de Qual que é o negociar. meu gatilho, né? Que é inegociável. O que é inegociável? Porque tem pessoas que, quando mexer no patrimônio, aquilo vai ser altamente doloroso. Tem pessoas quando atingir algo na família. Tem pessoas quando atingir algo no trabalho. Então, quais são os seus valores? Se você tem isso muito percebido e resolvido internamente, você começa a conseguir se abrir para outras coisas. Mas a partir do momento que você sequer consegue ter uma conversa agradável com você mesmo, então na comunicação não violenta, a gente também tem essa instrumentalização que é de uma fala de eu errei, a minha responsabilidade é tal, tá. Então o que eu vou fazer com isso? Diálogo interno. O teu diálogo interno, ele vai para um movimento de você resolver. Autoenfrentamento. É autoenfrentamento. O autoenfrentamento é muito importante. E quando você passa por essa conversa internamente, e eu falo, gente, eu tô dando esse exemplo, né, do verbo no imperativo, porque é para ficar didático mesmo, para eu poder me perceber. Mas quantas falas são normalizadas no nosso dia a dia como falas normais e que são agressivas? Eu vou precisar fazer um curso. Gente, tô precisando. Já estou Que eu já atualizada tô, depois de ouvir essa já- mestra aqui, ó. Eu tô só nos meus pilares lá, tá faltando aí. E é incrível, E né? vão fazer cursos em outros lugares. É isso que eu ia dizer. Outras culturas. Às vezes, quando a gente é confrontado com outra cultura, é que a gente percebe o quanto lá dentro do nosso país a gente ainda não está pronto para o nosso, né? O Marião passou um tempo fora, Isso, foi muito importante. legal. Você que Muito legal. teve, não sei, você é do Paraná mesmo e foi morar em Minas, ou você é de Minas e... Eu Conta sou, aí a tua história, porque eu fiquei curiosa. na verdade, Deixa eu fazer uma partezinha. Então, por isso que meu marido, que é do Rio, fala tanto em por favor, por favor. Eu digo, que tanto, por favor? Não precisa tanto, por favor. Você está com a visão do sul e ele veio do No Paraná. Sul, nós somos executores. O americano A gente nem é de se fazer, despede no telefone, Não, gente, o americano você não pode encostar nele. Tudo ele pede sorry. Sério, eu chegava a me irritar no mercado. Você não pode se encostar. Se você tá na gôndola do mercado e você vai olhar um produto, o cara fica incomodado de você estar olhando e ele, porventura, te atrapalhar. Assim, era uma coisa que eu falava, mas meu Deus, que povo chato. E aí, quando você fica 5 meses vivendo a cultura com eles mesmo, você fala, gente, tudo é por favor e obrigado. O tempo inteiro. é que o toque, O toque pra eles é muito. o toque não dá. para eles, A gente é assim, né? Por causa da nossa na ascendência. verdade, vocês são menos do que acham. É mesmo? Aham, sim, no Brasil, quanto mais você sobe, mais o toque é acolhido. Só que como a gente não se dá muitas vezes esse contato com essas culturas, por exemplo, né, vocês perguntaram de onde que eu vim. É. Na verdade, eu nasci no Paraná, mas eu sou filha de mineiros. Então, os meus pais vieram para cá em 1976. Então, o meu irmão veio para cá com 1 mês. E daí eu já nasci aqui, o meu sobrinho nasceu aqui. E aí, quando meu pai aposentou, a gente faz um movimento de, né? Vamos recolher a família. Só que daí eu acabei casando com um sulista e voltei pro sul. Mas essa questão da cultura, é importante a gente se dar o presente, eu falo, de fazer cursos em outras culturas. E não tô falando só dos nossos cursos, não, de qualquer curso. Eu fiz com o pessoal de Recife, depois a gente fez comunicação não violenta com Portugal. A gente Gente, fez é com o pessoal de sensacional. Sobral. O que foi aquele curso com o pessoal de Sobral? Eu gosto muito, e é uma vida, eu posso dizer isso, uma vida inteira, de viver como os locais, né? Então, eu gosto de comer aonde o povo daquela região come, conversar com eles. Adoro comer na feira e na rua. Eu também. Eu tive, Em qualquer Coisa lugar, boa, né? né? Em eu qualquer tive lugar. recentemente também fora, passei 10 dias em curso fora, e assim, aonde eu comia não tinha brasileiro comendo, era uma exceção. E o pessoal começou a ficar incomodado, que frequentava aquele lugar todo dia. Que é esse cara aí? Até que eles chegaram em mim para conversar, né? Então, e aí a partir daí você percebe essa situação, até você falou por favor, né? O por favor. Então,
quando a pessoa ela quer dizer que não por isso, né, que seria o nosso não por isso, imagina que isso. Capaz. Pô, É o nosso Pior. capaz. É o nosso capaz. é o capaz. Bem capaz, né? Bem capaz. Capaz. E, Nem me agradeça, não tem porquê. pois é, eu acabei assimilando assim, por favor, como se fosse uma piada, mas é engraçado, né, as questões culturais e a gente observar o povo local, Os os dialetos, né, e eles mudam de bairro para bairro, Sim. dentro de qualquer lugar. Se você sair daqui, vai para outro bairro qualquer da cidade, e as questões culturais, a nossa humanidade precisa ser respeitada, a nossa individualidade também, como sulista, precisa ser respeitada. Mora em Curitiba, então você vai aprender um pouco mais. Diz que o melhor de Curitiba e o pior de Curitiba é a mesma coisa, são os curitibanos. Amo, eu amo. Eu adoro No caso, Curitiba, adoro Curitiba. Vai acho morar lá e cidade. ficar sem o sol, você vai mudar de vida. Eu morei lá 6 meses, Marião. Eu morei 6 anos, não recomendo. É. É que falta o sol mesmo. A gente que é acostumado com o nosso clima aqui. Mas acho que já divagamos bastante. Já, Pois não, é, eu eu até- gostaria, eu tenho melasma, É. ia fazer bem pra minha pele. É, morar em lá em Curitiba. europeia, viu? Você ia ficar bem europeia. Então a gente tem um prazo, né, um horário. Então Vejo que o Diego vamos já está lá. se coçando lá na É, cadeira. tá já. Então eu vou pedir para cada um deixar o que é típico é meu, né, que deixe um pequeno recado sobre a sua área de trabalho, a sua situação, o que pensa para o futuro. Isso vai ficar guardado, né? E a gente tem uma perspectiva hoje do futuro e a gente espera olhar amanhã ou depois para essa fala da gente de hoje e dizer, nossa, eu tinha razão, ou nossa, como eu era tonto. Mas enfim, Sandra, começando por você. Então, eu sou apaixonada pelo pensamento sistêmico, né? É uma das minhas paixões. Eu trabalho com direito sistêmico desde janeiro de 17, fevereiro de 17, uma coisa assim. E, né, já era consteladora e hoje eu vejo né, esse pensamento sistêmico, como ele como é bom de você trabalhar, como é bom de você ver que quando você dá o apoio para a pessoa, que a pessoa consegue por ela enxergar e dizer, nossa, doutora, eu não sabia disso, eu não tinha visto isso. Uma palavra que você fala muda tudo. Para mim, eu vou continuar com o pensamento sistêmico, e agora, se tudo correr bem, vou fazer um curso de comunicação não violenta, né? E eu penso que este movimento só tende a ganhar força, né? Tudo aquilo que a gente foca aumenta, então nós focamos nisso, fazemos a nossa parte, então eu penso que isso vai melhorar em cada dia mais, vai ter outros métodos compositivos, autocompositivos aí, e que nós só somos humanos na nossa relação com o outro. Então é isso, né? A nossa humanidade pode ficar melhor e vai ficar, com toda certeza, porque todo ser humano é bom. Sim, gratidão. Obrigada, gratidão. Uma honra estar aqui. Sou apaixonada por essa comissão também. Eu acho Obrigada. que eu explorei pouco o Fernando. Vai, Fer. O Fernando ficou meio... Na verdade, eu Ele é gostaria o mais Junto sábio, com essa porque ele foi o mulherada, que né, mais Fernando? Na verdade, eu queria trazer um exemplo que eu escutei em sala de aula quando eu estava no meu 2º ano de faculdade. Eu tive um professor chamado Jorge Ledur. Eu tive ele. E ele dizia a seguinte frase, eu não tinha percepção para isso, que ele dizia assim, você tem que treinar os seus olhos, porque a solução está dentro de cada problema, que nada mais é o que essa comissão faz, seja na área sistêmica, seja na área... A Ana comentou agora há pouco ali sobre a questão da sombra. Então, assim, quando você olhar para você mesmo, você identifica o problema. E eu gostaria de fazer um exemplo do que eu vi um dia, há pouco tempo atrás, ali de um juiz da área de família, que ele dizia assim, eu tinha 2 sentenças prontas, uma para quem ia ficar com o filho e a outra quem ia resolver outras situações. E aí eu olhava para aquele casal e falava assim, mas por que eu vou resolver? E aí ele fez 3 audiências e na terceira ele falou, a próxima vez que vocês voltarem aqui, se vocês não solucionarem, eu vou solucionar. E é interessante, Gilberto, a gente olhar que tem juízes que têm essa visão. E ele, como magistrado de família, ele fez 3 audiências para mostrar para o casal que eles poderiam resolver. E quando ele insistentemente demonstrou que ele não faz parte do casal, não é ele que vai gerenciar o filho, não é ele que vai gerenciar o patrimônio, que o próprio casal poderia resolver. Ele falou, se vocês não voltarem aqui
na terceira ou quarta vez, com isso resolvido entre vocês, eu mesmo vou solucionar. Eu quero fazer, comecei com o exemplo que eu peguei em sala, e o professor dizia isso, e hoje eu vejo isso na prática, que é o quê? A solução de cada problema está dentro dele mesmo. Basta nós treinar os nossos olhos. E aí eu faço aquela comparação com o que eu falei no início da justiça restaurativa, que é a troca de lentes. Porque eu estou no meu direito, eu acho que eu fiz certo. Como diz a Mário no exemplo, mas doutora, eu só segurei ela na parede. Na visão dele estava certo. A partir do momento que um desses métodos autocompositivos fez com que ele entendesse ou olhasse com a visão da outra parte, ele começou a entender que, de repente, ele vai um pouco de cada eu também, de cada pessoa, na verdade. Tem pessoas que vai identificar que pode mudar e tem pessoas que não vai mudar, não tem jeito. Mas seriam essas minhas palavras. Agradeço, Gilberto. Essa palavra, Marion. Eu dentro da colaboração, eu coloco algumas... Eu sou meio lacaniana agora que eu estou estudando psicanálise, eu não consigo me dissociar mais do Lacan. Mas o Lacan, ele tem essa coisa de pegar as palavras mesmo. Eu falo isso até às vezes com o meu sobrenome, salva-te, salva a ti. Não adianta você querer salvar o outro, salva a ti. Então, dentro da prática colaborativa, que é um dos meus assuntos, e da mediação, o que eu faço com essas palavras? Dentro da colaboração, eu posso colar, eu posso agir na ação e eu posso orar também. Porque eu não consigo tirar a espiritualidade daquilo que eu faço. Nunca. Não consigo. Então, sempre que eu estou num caso, sempre que eu estou resolvendo um conflito, eu estou nessa colaboração e essa coisa da ação, da oração, ela está sempre comigo. Desse introspecto. E dentro da mediação é mediar a dor, mediador. Nós mediamos as dores dos outros. Então, dentro disso, eu me considero um ser humano muito privilegiado. Pelo que Deus me concedeu, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho, né, da inteligência, um pouquinho daquilo que os meus pais me deram, um pouquinho do que a vida me deu, do que vocês me dão todo dia nessa comissão. E é lindo fazer isso. Porque a gente se engrandece como ser humano. E eu só tenho mesmo, depois de tudo que aconteceu comigo, com as histórias que eu vivi, com os casos que eu atendi, eu só tenho que agradecer, porque faço, né, Mari, como você gosta da frase, do meu dever, o meu lazer. Então, graças a Deus por isso e pelas nossas vidas, no caminho da paz. Ótimo. Falei demais. Não falou, não. Os anais da OAB. Eu acho que o mais importante quando a gente vai falar aqui de pertencimento é primeiro a gente entender que aqui é a nossa casa. Eu muito relutei com isso. A OAB é a nossa casa. A OAB é a nossa casa. Aqui é a nossa casa. E eu acho que isso foi um dos maiores aprendizados que eu tive nesse sentido. De entender a importância dessa casa. Por muito tempo, eu não me via na OAB, eu me via dentro do judiciário. Até que um dia eu falei, não sou, né? Eu não faço parte do judiciário. Isso está muito bem escrito na lei, né? A gente que queria estender um pouquinho pra gente. E isso é importante, porque isso dá um lugar, assim, aonde que eu vou ter voz? Porque às vezes a pessoa está brigando por uma voz lá dentro do judiciário, querendo fazer parte do judiciário. Eu falo, não, mas você prestou concurso público? Você está ativo dentro num concurso público? Não, então você não faz parte do quadro do judiciário. E os advogados entenderem isso, eu acho que já começa um processo o justiceiro começa a morrer, porque você não vai ser o justiceiro, porque você não faz parte do poder judiciário. E eu quero agradecer a tua fala, dar o microfone para nós. Porque talvez eu e a Marion, que somos as mais velhas aí, né? De mais direito. Sábias. Não, mas de mais tempo estivemos ali dentro do judiciário, sim, né? Sim, 21 anos. 21, eu 19, então quase 20. Então, para nós, falando que nós hoje tivemos há mais tempo, mas para mim, ainda a minha casa era lá. E quando você trouxe essa fala, não, a casa é aqui.
Eu fiquei uma semana, eu acho, pensando. Gente, foi na primeira reunião. Foi na fala inaugural. Eu introspectei isso. Pra mim, né? Então, aí ficou. Eu olhei fiquei pra uma eles e eu falei, semana, acho que eu não devia ter falado aquilo na me primeira. batendo, né? Porque eu ainda tenho saudade de quando a gente encostava o umbigo no balcão, né? E tava lá, enfim. E a gente. É claro que tem a fase justiceira, sim, senão não estaria aqui nesse, né? Não teria trazido para mim não seria advogada. Mas, então, gratidão por essa tua fala e eu espero que sirva também para outras pessoas. E o respeito deles também está aumentando conosco. Também, Quando Lembra do cada seu um workshop tem o que tinham seu 3 lugar. juízes? Você lembra do seu Lembro. workshop que tinham 3 juízes? Tinham 3 Aquilo juízes. foi fantástico. A gente não tinha visto uma participação tão ativa dos juízes e promotores dentro de um evento sistêmico. Isso Dentro já de um promovido evento por da nós. OAB, Da OAB. promovido por Promovido advogados. por nós. Promovido por advogados para advogados. Exatamente. E o Quer encerrar? judiciário veio. Gratidão. Não, mas só que é a nossa casa, né? Para onde que eu pertenço? Será que eu... Pertencimento. Então, aqui mesmo. Obrigada, gratidão. E uma outra coisa que às vezes a gente tende a olhar para o nosso sistema como perfeição. Só que o que é bom é o que eu tenho de naturalizado. Então, muitas vezes a dificuldade de olhar está justamente porque eu vou ter que dizer não para muitas coisas que eu aprendi. Então, assim, quando o Fernando... Eu não tenho o hábito de homenagear os mestres, mas agora eu tenho começado a perceber o quão eu tive professores mais velhos. E, na verdade, eu tive quase uma formação filosófica dentro da minha faculdade, porque eles eram juízes aposentados, promotores aposentados, então eles já não tinham mais que provar nada, e eles traziam advogados aposentados, eu tive muitos. E eu tive 2 professores que me marcaram muito, e um foi de civil. E um deles falou assim: pessoal, se vocês não gravarem nada do que eu falei, mas vocês gravarem o que eu vou falar agora, vai ser um divisor de águas na carreira de vocês. E ele falou algo muito simples e até pueril, mas que eu olhei e falei, gente, talvez seja o maior ensinamento que eu vou tirar aqui sentada. Ele disse, cuidado com os adjetivos. Todo mundo muito jovem olhando, tipo, o que esse cara tá querendo falar? Ele disse, adjetivos em petições não trazem soluções, trazem conflitos. Saiba usar os adjetivos. Se vocês souberem usar os adjetivos, vocês vão resolver muitas coisas que hoje seriam problemas que iriam se arrastar, né? As gotas grandes. E, na verdade, a gente pode resolver. Então, quando a gente vai atuar, né? E você coloca já a pessoa, o adjetivo qualifica, você já coloca a pessoa em algum lugar de conforto ou de desconforto. Então, se eu pudesse falar algo, é sobre isso. Que a gente cuide com os adjetivos que a gente usa para nós mesmos, que a gente usa para os outros, que a gente usa nas nossas peças processuais. Quando a gente vai tratar no processo de solução de conflitos, quais os adjetivos que a gente está utilizando? Isso são 2 coisas. Eu vim com ideias gramaticais hoje. Mas Sua linguagem está posta muito bem. porque é muito importante a gente ter esse olhar, né? Porque quando eu coloco lá na petição um adjetivo, será que realmente aquele adjetivo qualifica a parte ou qualifica uma situação? Ou me desqualifica. Ou desqualifica? O que eu quero falar sobre isso? Então, assim, quando eu coloco lá um adjetivo com descuido, sem saber, sejamos intencionais naquilo que a gente faz, sejamos intencionais, sabendo o que a gente está fazendo, não porque é uma praxe jurídica. A intenção, qual é a sua intenção com aquele palavreado ali? O que você está contextualizando na tua... Porque o outro colega, quando pegar essa petição,
Se ele for um justiceiro, ele vai tomar as dores e você não vai resolver. Eu sempre fui muito mediadora, mesmo enquanto advogada. Então, eu tinha uma estrutura que eu procurava me cercar muito de provas materiais. Para quê? Porque a testemunha, né, não é à toa que a gente sempre fala que é a prostituta das provas, porque, senão, eu dou à testemunha o direito de usar adjetivos. Mas eu não quero utilizar. Eu não quero que isso faça parte do processo que eu estou resolvendo. Então, quando eu falar um agressor, eu falar a pessoa que cometeu a agressão. É diferente. Mais leve. Exatamente. Por quê? Porque daí eu estou falando da situação e não da pessoa. Eu nunca gostei da palavra réu. Eu também não. Sempre usei reclamado e... É que para cada Não situação gostei. tem pra cada um, pra cada Existem ação, as né? formalidades, né? É. Então, eu penso que são duas questões aí para a gente repensar. Como que eu estou qualificando as pessoas no meu processo? Quais são os adjetivos que eu utilizo? Mais que o processo, né, da nossa vida. Na né? nossa vida. Isso é pra vida. Mari, presidenta. Comece Presi. Prezada. Aqui, ó. Na verdade, eu queria agradecer, quero agradecer, começar agradecendo ao Abel Gilberto pela disponibilidade. Diego. Obrigado, Diego. Obrigada. A comissão, de novo, mais uma vez, assim, vocês deram um show. Mais uma vez, nunca me decepcionaram, eu acho o máximo, sabe? Eu vou de mãos dadas com essa comissão, assim, de olho fechado para qualquer lugar. E quando o Gilberto falou assim, finalize falando sobre, daqui a algum tempo, quando você vê essa nossa conversa, o que é que você vai pensar? Éramos loucos? Estávamos certos? Eu penso que estamos construindo pontes. Hoje a gente tem o judiciário, a gente constrói uma ponte para que todo mundo que esteja no judiciário chegue a um lugar novo, a um campo mais aberto, mais cheio de oportunidades, sabe? E daqui a algum tempo, quando a gente olhar para essa conversa, eu quero que essa ponte seja queimada. Que as pessoas que estejam nesse campo aberto não tenham que ficar só no judiciário, não façam o caminho inverso, mas que o judiciário também atravesse essa ponte e entre para um campo mais limpo, para um campo mais fraterno, para um campo de maior observação para a condição humana mesmo. Derrubem seus muros também. Exatamente. Então, eu acho que o meu recado aqui é para que os nossos colegas advogados, em especial, olhem para essas coisas que a gente traz, para essas ferramentas, para essas oportunidades, como um novo nicho de atuação profissional e não como uma concorrência. A gente está aqui apresentando novas possibilidades para a advocacia. E falando advogados, vocês não têm só o judiciário para trabalhar hoje. Hoje vocês podem trabalhar em parceria com a Alessandra, em parceria com a Marion, em parceria com o Fernando, com a Ana. Vocês podem trabalhar em parceria com a Justiça Restaurativa. Vocês podem trabalhar em parceria com câmaras privadas, com mediações extrajudiciais feitas dentro dos próprios escritórios Foi onde dos eu ganhei mais dinheiro advogados. na minha vida, na minha carreira inteira. Então, Sendo mediadora. é isso que a gente quer trazer para os advogados. Todas essas áreas de atuação, não só como mediador ou conciliador ou facilitador de justiça restaurativa ou de pensamento sistêmico, mas atuando como advogado. O que a Marion trouxe anteriormente é uma preocupação. Não é uma reserva de mercado que a gente quer. A gente não quer a gente não está brigando para que os cartórios não possam atuar, mas a gente está brigando para que os cartórios atuem e a exigência de advogado seja um requisito legal e não uma faculdade das partes. Isso. Tá? Então, o advogado, ele é essencial. Eu sou uma empresária jurídica, eu tenho uma câmara privada de mediação e arbitragem. A lei de mediação não exige a presença do advogado, o estatuto da minha câmara exige, porque eu entendo que não existe
um acordo claro e seguro para as partes sem orientação jurídica. E o mediador, embora seja advogado, é proibido de dar essa orientação. Nós, gestores de Câmara, gestores dos procedimentos, somos proibidos de dar essa orientação. Então, levar as pessoas para uma Câmara privada e fazer uma mediação sobre a questão que, nesse momento, é a questão da vida dela, seja patrimonial, seja pessoal, para mim, beira a leviandade. Eu também concordo. Obrigar as pessoas a fazer acordos dentro do judiciário ou fora do judiciário sem auxílio jurídico é leviandade. É como você falar para uma pessoa que ela pode construir um prédio sem ter um engenheiro civil. Porque Sim, ela dá vai conta. ter. Porque é ela que vai morar ali. Porque ali ela vai resolver a vida dela, vai criar os filhos. Não é assim, gente. A gente está falando da instituição mais tradicional do Brasil, que é o judiciário. E o judiciário só é feito em parceria com o advogado. Não existe uma decisão jurídica feita fora e homologada no judiciário sem auxílio jurídico que seja confortável eternamente para as partes, que não possa ser contestada. Então, quem faz a validade de um negócio jurídico é o advogado. Então, entendam que todos os meios autocompositivos são novas alternativas de atuação. Porque a sobrecarga do judiciário vai acarretar em distribuição para os cartórios e não em outras soluções. Então, se as pessoas começarem a se atentar para isso, elas vão começar a perceber que elas estão perdendo oportunidades. Exatamente. Então, aqui eu deixo esse recado, como último recado para os nossos colegas advogados, e o agradecimento novamente para essa casa que tanto acolhe a gente. Gente, estar com essa comissão, estar na minha comissão, onde eu me sinto mais representado, estou em outras comissões também, é um prazer muito grande. Falar com vocês, colegas advogados, a partir dessa câmera que está aí, e esse microfone, é um privilégio bastante grande. Conversar com os colegas, aprender com os colegas, dividir informação, conhecimento e dividir um pouco da ignorância também, faz da nossa vida um pouco melhor. Então, sou grato por estar com vocês, né? Sou grato por participar dessa comissão, sou grato por estar aqui mediando a nossa conversa, né? Sendo esse mediador da conversa, e espero que nós todos advogados possamos usar esse espaço, essa sala que nós conquistamos, que foi um projeto muito importante. A gente reitera o convite para que usem, que está disponível para quem quiser, né, para utilizar. O ambiente é fantástico. Agradeço individualmente a cada um, Marion, Ana, Ali, o Fernando, Mari, meu respeito, gratidão também. E, gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.